Oi, gente! Lene Alves, mais uma vez aqui com vocês. Um prazer estar em mais um Pode Ver Mulher, aqui trazendo uma convidada extraordinária. Hoje, aqui no nosso Pode Ver Mulher, vamos receber uma convidada especial que dedica sua vida a ouvir, acolher e orientar. Ela é psicóloga clínica com atuação voltada para adolescentes, jovens e adultos, ajudando cada um a encontrar caminho e equilíbrio e saúde mental dentro da sua vida. Ela que tem uma escuta ativa, é sensível e transformadora, nossa convidada, ela faz reflexões profundas sobre autoconhecimento, superação e bem-estar. Estou falando de Kelly Martins. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lene, pelo convite, né? Primeiro, eu queria te agradecer por ter me convidado e estar abordando uma temática que eu amo falar, né? Sobre saúde mental e foco na prevenção. Setembro Amarelo, Setembro né? Amarelo, e aí, justamente, né, no Setembro Amarelo começa aí essas campanhas, né, em prol da promoção do bem-estar mental. E aí eu reforço, né, que não é somente no Setembro Amarelo, Exato. mas é durante todo o ano, de setembro a setembro, né, que a gente precisa estar falando sobre o que é esse bem-estar, essa promoção realmente de saúde mental. Verdade. Kelly, fala um pouquinho de você. Você nasceu aqui em Teresina. Pronto, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu não sou de Teresina, Não é de Teresina? Eu sou do sul do Piauí, de uma cidade chamada Socorro do Piauí. Socorro do Piauí, fica depois de Oeiras. Depois de Oeiras, sul do Piauí. Olha, sul do Piauí, mas uma mulher aqui potente, não pode ver mulher. Sim, sou do sul do Piauí, mas eu vim aos 7 anos para Teresina, né, estudar. E antes da psicologia, eu tive um outro curso. Foi? Né? Eu cursei ali a nutrição, uns 3 períodos. Mas desde a minha infância que eu sempre fui apaixonada mesmo por comportamento, por estudar a mente humana. E eu via que aquilo não fazia tanto sentido para mim estar na nutrição. Deixei um pouquinho, né, da minha trajetória, eu casei, tive uma filha, hoje tem 14 anos. Já, 14 anos. Uma adolescente. Uma adolescente. E aí eu dei uma pausa, eu tive que dar a pausa, porque foi o tempo que eu me dediquei à maternidade, né? Foi voltada em prol dos cuidados maternos com a minha filha. E aí eu conheci, né? Eu dei essa pausa e fui cursar psicologia, que era realmente aquilo que fazia sentido para mim. Então, você começou a estudar psicologia, você já era mãe? Sim, já era mãe. A minha filha tinha 5 anos que eu ingressei na psicologia. Ah, que legal. E aí foi quando realmente eu vi que fazia sentido para mim falar, né, sobre saúde mental, acolher, né? Hoje a gente vê essa necessidade mesmo, tem a procura em si, eu fico muito feliz, né, que a quebra de tabus, de estarem buscando mesmo esse autocuidado. Foi quando, né, me formei, abri um consultório, junto com a minha sogra, que também é psicóloga, então hoje... Ah, sim, a Eliana Cavalcante. Cavalcante, maravilhosa, ela precisa vir no Pode Ver Mulher, que ela é uma mulher também muito forte. Sim, e hoje nós temos uma clínica, Psicoclínica Sentido da Vida, somos sócias, né, e estamos nesse papel, nessa parceria. Ah, que legal, muito bom, muito bom. Kelly, quais são os primeiros sinais, assim, que a pessoa começa a sentir que não, eu realmente preciso cuidar da minha mente, preciso ter parar um pouquinho e me cuidar. Qual é esse momento? Quais são esses sintomas? Pronto, é excelente essa tua pergunta, né? Quando a gente fala de saúde mental, eu vou até instigar um pouquinho. O que é que a gente pensa primeiro? É no tratamento ou na prevenção, quando vem de saúde mental? O que é que as pessoas costumam pensar? O que é que te vem à mente? Elas querem se tratar logo, não para se prevenir, né? Isso. Na maioria, elas já buscam ali quando já está... Eu digo que quando a bomba já está estourada ou próximo a estourar. Né? E quais são esses sinais, Kelly? São sinais minuciosos.
né? Coisas que antes eram prazerosas na nossa vida, coisas simples que a gente antes fazia, que com o tempo a gente vai distanciando. Pequenas coisinhas mesmo no dia a dia, como tirar um momento que hoje realmente na correria é tudo muito acelerado. E muitas vezes a gente não tem esse momento de desacelerar. Eu digo que nós temos mania de glorificar o trabalho ali 24 horas, né? Verdade. Como se a gente houvesse aquela necessidade de sempre estar produzindo, né? A todo tempo produzindo. Verdade, às vezes chega às 10 horas da noite, meia-noite, você ainda tá ali na sua casa, mas você ainda tá trabalhando. Ainda está trabalhando. A gente traz o trabalho para casa, né? E continua ali produzindo. Só que isso, ao longo do tempo, causa sofrimentos, né? Causa ali um adoecimento mental em si. E aí até costumo instigar também. O que é que seria a saúde mental em si, né? Um termozinho que é muito utilizado, está sendo utilizado, né? Principalmente dentro das campanhas. Então, a OMS, ela vem dizendo que saúde mental, né, o bem-estar, né, humano, é quando a pessoa ela tem aquela capacidade de buscar as suas habilidades e estratégias para resolver né, os nossos problemas diários de maneira equilibrada. Né? Mas, Kelly, é possível? A gente equilibra, como o próprio nome diz, né? Nós somos corpo, alma, mente e espírito. E há uma conexão, nós somos biopsicossocial. Então, existe toda essa conexão e isso precisa estar alinhado. Então, os sinais é justamente a exaustão, um dos sinais, que tem vários sinais. Exaustão mental, a irritabilidade, né, o cansaço. Quando a gente, trazendo aqui para o transtorno de depressão, a gente tem muito essa questão de ligar a depressão somente ao estado de tristeza, não é? Muitas vezes, mas fulaninha não está nem triste, mas a depressão é para além da tristeza. Muitas vezes é a irritabilidade. Então, a irritabilidade pode ser ali um sintoma, né, da depressão em si. Quando a gente fala de transtorno, a gente está falando que é multifatorial. O que é que significa ser multifatorial? São diversos fatores. Não é um episódiozinho que vai ser considerado um transtorno em si. Porque a gente sabe que nós temos a nossa genética, né? Então, muitas vezes, a genética vai influenciar, o ambiente vai ser ali um fator que vai desencadear ali um possível transtorno. Até trago também a questão do ambiente de trabalho, né? Quantas vezes o nosso ambiente, às vezes, é um que a gente chama de gatilho ali para desenvolver uma exaustão mental e física também. Então, é mais esses sinais de irritabilidade, estresse, impaciência. Então, a gente já começa a observar isso. O tempo também, há quanto tempo esses sintomas eles já estão sendo manifestados, né? A frequência e a recorrência, para a gente pensar aí em um possível adoecimento mental e o transtorno em si. Você falou uma coisa interessante, questão da depressão. Sim. Porque eu estou ali triste, estou deprimido. Mas eu já vi casos de pessoas que estão ali super felizes, super contentes ali. Sim. Aquele momento ali, a gente nem sabe o que a pessoa está passando por dentro. E de repente você recebe uma notícia triste, fulano cometeu suicídio. Aí você fica, nossa, mas como ontem ele estava aqui falando com a gente, conversou com a gente, sorriu com a gente, e como assim? Isso realmente acontece, não é isso? Sim, acontece, é como eu falei, né? Os sinais que a gente liga a alguns transtornos é a tristeza em si. Estou trazendo aqui um pouquinho da depressão, chegando, né, a linha que você chegou, mas a pessoa estava tão feliz aqui a todo tempo. E aí a gente não tem como a gente falar, né, o motivo em si que leva ao suicídio, não tem como. Porque, como eu falei, quando se trata de transtorno em si, não ligado somente a um transtorno levando ao suicídio, são inúmeros fatores, né? Então, por que essa pessoa estava alegre aqui a todo tempo, né? E de uma hora para outra acontece isso, né? E aí a gente vai pensando
em alguns comportamentos, né, minuciosos, como eu falei, de que é como, eu preciso me esforçar aqui para estar bem todo o tempo, né? E a nossa sociedade, ao mesmo tempo, ela traz de que a gente precisa estar feliz, né, a todo momento, estar produzindo a todo tempo. As redes sociais também traz esse impacto, né, de comparação. Então, fulaninho está produzindo, eu não estou. Então, começa ali a comparação. né? Eu vou ficar para trás, né? Só que a Verdade. gente só vê ali o bonitinho. O bonito, né? Ninguém posta o que realmente acontece, feio, né? E eu trabalho com esse público e as falas são muito parecidas, parece que só muda o endereço, né? É como se a pessoa se esforçasse a todo tempo para estar se mantendo nesse padrão de felicidade, né? A todo tempo eu preciso ser feliz, eu preciso mostrar que eu estou feliz para o mundo. Só que isso é uma bagagem que ao longo do tempo nos traz prejuízo. A gente começa a se perder de si, né? Pelo excesso da comparação, pelo medo de ficar para trás realmente, né? Porque todo mundo só posta a parte bonitinha ali. Ninguém posta o que realmente, de fato, acontece ali nos bastidores. Verdade. Trazendo aqui para a rotina da mulher. A mulher, ela, hoje em dia, ela tem uma vida super corrida, né? Demais. Super corrida. Somos mães, empresárias, líderes. Sim. Às vezes dá aula, estuda, porque hoje em dia nós mulheres, a gente está nessa questão de, depois dos 30, a gente tem filho e tal, mas a gente ainda quer continuar estudando, né? Sim. Até porque o mercado, quando você quer se manter, você quer sempre estar ali atualizando seus estudos. As coisas estão assim muito 7, 8, como diz. Sim, muito acelerado, né? Muito e acelerado. Aí a gente tem que dar conta de casa, dar conta de filho, dar conta de marido, dar conta de si, dar conta do trabalho. Então, são várias atribuições. E nessa rotina de dar conta de tudo, a gente acaba caindo, né? E esquecendo de cuidar da pessoa mais importante, né? Que somos nós mesmos. Tem como a gente querer dar conta de tudo doente, né? Porque é muito exaustivo, é muita atribuição, é a cobrança, de fato, né? Até porque a mulher no mercado hoje, ela tá ganhando impulso, né? Em relação antigamente, que a mulher, o homem ali era o provedor, né? E a mulher ficava em casa cuidando, né, do filho, voltado esses cuidados para o filho, para a casa e para o esposo. E hoje as mulheres, elas estão ganhando o mercado. Né? Elas estão indo mesmo para ação. Sim, para ação. Aquela história de nós lutamos muito pelo nosso direito, a gente precisa estar aqui. Mas, de certa forma, é como você fala, a gente entra numa competição, né? Numa comparação, fulano tá assim, fulana tá bem. E às vezes a fulana que tá lá na rede social, às vezes não tá tão bem quanto a gente imagina, né? Às vezes ela tá demonstrando algo que não é tão bem assim. Mas a gente faz essa leitura, né? Que a gente chama na TCC, que é a abordagem que eu atuo, leitura mental. É ler o outro. E quantas vezes a gente tentou decifrar o outro, né? Até trazendo exemplos de artistas, né? Fulaninho estava tão bem. Sim, a questão dos casamentos, a Virgínia que separou do Zé Felipe, né? Aí você fica, você traz assim, nossa, mas a mulher era milionária, eles são milionários e eles se amavam, ali, né, a família linda, e de repente não dá mais certo, acabou o quê? A gente se pergunta realmente, o que é isso? O que aconteceu? E é justamente essa leitura que a gente faz do outro, né? E eu costumo dizer que a idealização é nossa. A gente que idealiza ali a perfeição do outro. Aí, quando isso acontece, vira o que a gente chama de histeria coletiva. Como se fosse todo mundo ali conectado. Nossa, era tão um casal perfeito. E de uma hora para outra tudo desmorona ali, né? E gera impacto, né? Mas a idealização é nossa justamente por esse excesso. A todo tempo a gente está sendo bombardeado ali, principalmente pelas redes sociais. Você falou na TCC, né? Sim.
que é terapia cognitivo-comportamental. Como é que a gente pode entender essa questão do comportamento? O comportamento é algo complexo, né? Complexo, e eu né? gosto de estudar sobre o comportamento, porque desde de criança eu sempre tive essa curiosidade, trazendo, né, para o contexto familiar. Como é que os pais, eles têm 2 filhos, né? Tiveram a mesma criação, né? Os mesmos direitos, mas se comportam de maneira diferente. A gente até vê falas de, mas eu criei os meus filhos do mesmo jeito, né? Não teve nada de diferente, mas são totalmente diferentes. Então, o comportamento ajuste dentro da TCC, a gente traz essa perspectiva de que nós carregamos crenças nucleares, que a gente chama, né? Que é a visão que a gente tem de nós, a visão que a gente tem do outro e a visão que a gente tem de mundo. E isso é construído desde a nossa infância, desde a infância até a fase adulta. Então, não tem como a gente separar infância, adolescência e fase adulta, né? Porque é uma construção. E aí a gente vai entendendo que o ser humano, ele tem experiências diferentes, eles têm a percepção diferente de mundo, têm a visão diferente de mundo. A maneira como a gente lê o mundo é totalmente diferente. Então, muitas vezes, para você, Elaine, uma coisa pode ser, né, uma coisa absurda, mas para mim já não pode ser. Verdade. Né? E aí a gente, muitas vezes, tem até a mania de diminuir a dor do outro. Né? Mas, tu tá... Por besteira. Besteira para mim, mas para o outro não é necessariamente besteira. E o comportamento é bem complexo, né? Porque é um chão que a gente pisa desde a infância mesmo, trazendo para a fase adulta. Entendi. A neurociência, né? Você tem especialização em neurociência também, né? Sim. Como é que ela contribui para entender, regular essa questão das emoções? Porque nós somos cheios de emoções, e você falou da questão da infância. Sim. E eu já li vários artigos que falam que tudo começa na infância, né? Questão de brigas, as crianças, elas nunca fazem o que a gente diz, elas sempre repetem o comportamento do pai e de mãe, não é isso? Sim. E isso ela leva até para a fase adulta? Para a fase adulta, é justamente a perspectiva ali que a TCC traz, né? Das crenças nucleares, é o que a gente vai aprendendo. E o ambiente, ele é um fortalecedor ali para a nossa aprendizagem. Então, qual o primeiro ambiente que a criança é inserida quando nasce? Um ambiente familiar, né? O ambiente familiar. Qual o segundo ambiente? Escolar. Escolar. Depois, né, a sociedade. Então, uma coisa vai conectando com a outra. E isso vai construindo esse ser humano. Quando você traz na questão das regulações emocionais, né? Nós somos emoções. Somos, né? Emoções. Não tem como a gente querer não sentir. E quantas vezes a gente nega as nossas emoções? Muitas vezes. Porque muitas vezes até lá, né? A gente chama de... começa a reprimir as nossas emoções. Às vezes por uma fala, né? Lá na infância, não chora não. Engole o teu choro. Chorar é feio, né? Homem não chora, né? Tu tá chorando por besteira. E isso já soa como invalidação. E a gente vai crescendo nessa de reprimir as nossas emoções, porque eu aprendi que chorar é feio. Isso você vai criando um entalo, né? Isso traz uma coisa assim... Terrível dentro da gente. É sufocante. Sufocante. E é a palavra que você usou, é um entalo, fica engasgado aqui. E aí, quando a gente vai chegando na fase adulta, que a gente lida com as frustrações da vida, né? Muitas vezes a gente quer chorar e não se permite chorar. Porque chorar é sinônimo de fraqueza. Fulaninho tá chorando. Verdade. É fraca. Quantas vezes nós mulheres ouvimos essa história? Não, onde tem adulto, mulher não fala, onde tem homem, mulher não fala. Isso vai trazendo esses traumas e você vai crescendo realmente achando que aquilo ali é verdade. Achando que aquilo é verdade e fielmente, é justamente isso. A gente cresce se agarrando a isso, fielmente. Aquela história das crenças. Crença é tudo aquilo que você acredita com força. Com força. E ela fortalece. Por quê? Porque o nosso comportamento nos direciona para fortalecer. Trazer um exemplo aqui prático. Imagina que lá a perspectiva de visão de si, visão do outro e visão do mundo. Então,
Eu fui uma criança, né, uma adolescente que eu nunca fui reforçado dentro de casa, né? Na escola também eu não tive esse olhar dos professores, então era mais escondidinho. E aí, ao longo do tempo, ele vai percebendo que ele não é importante, que eu não sou tão útil assim. Você falou uma coisa interessante e veio na minha mente esse influencer, né, que é o Sim, Felca. sim, Ontem eu estava vendo algo sobre isso, o quanto ele sofreu na sua infância, ali dentro da escola, quanto era do debochado. bullying, né? Gente, aquele menino sofreu. E a gente olha ele hoje, ele tá sendo um gigante, assim, porque ele tá conseguindo colocar pra fora. Colocar pra fora. Agora, tu imagina o que aquele cara sofreu, assim, do que tem de criança que sofre por Sim, isso. durante anos, né? E agora que ele Anos. está começando a entrar em conexão com suas emoções reprimidas. E aí, quando a gente traz a questão do comportamento, que o nosso comportamento, ele valida os nossos pensamentos. Sim, Se eu me sinto uma pessoa, me acho uma pessoa fracassada, porque eu fracassei inúmeras vezes, eu não vou nem tentar, nem tentar. porque não compensa. Por que eu vou tentar se eu sempre fracasso? Só que o comportamento vai reforçando o nosso pensamento e aí torna verdade. Se eu não tentar, eu não vou ter evidência de que eu consigo. Então, o que é que eu vou ter de concreto ali? E a gente entra aqui na questão da vulnerabilidade também. Ter esse contato, né? E ser vulnerável não significa se diminuir, não, mas é entrar em contato. E trazendo a tua fala das regulações emocionais. Primeiro é aceitar. Aceitar as nossas emoções, porque eu costumo dizer que nós não sabemos lidar com o desconhecido. E para eu conhecer, eu preciso sentir. E a neurociência traz essa questão, né? Que as emoções, elas são conexões. Essa questão de conexões neurais. Química neural, experiência neural, né? Aí nós temos os neurotransmissores, serotonina, né? Noradrenalina, Sim, GABA, sim. né? E isso a gente vai encontrando ou suplementando, ou atividade física, o sono que É hoje... isso que eu queria falar. Para fortalecer a autoestima, o que a gente pode fazer exatamente? Pronto. É exatamente essa questão de entrar em ação, né? Isso, é autoestima. O que é que te vem à mente quando tu fala a palavra autoestima? Pronto, a autoestima para mim é você se olhar no espelho e por mais que você esteja com toda essa negatividade de não sou isso, não sou capaz, mas você olhar para si e dizer, não, você é capaz sim, você tem que levantar, você tem que ter ação. Aí isso começa a te dar um impulso na autoestima. Pronto. Mas será que só dizer e tentar acreditar funciona? Não Quantas funciona. vezes a gente levanta da cama e realmente a gente se olha no espelho e confirma realmente a crença, meu Deus, hoje eu não estou bem, né? Mas mesmo aí puxando essa tentativa eu digo que não é pensamento positivo, né? Mas é flexibilizar o nosso pensamento. E a autoestima, muitas vezes a gente liga a estar sempre arrumada, a se sentir bonita, né? E a autoestima, ela vem das nossas crenças, e uma coisa conecta com a outra. Tem os pilares dentro da autoestima, como eu me percebo. Então, se eu me vejo uma pessoa feia e automaticamente eu não me cuido, qual a probabilidade de aumentar ali a minha percepção de que realmente eu sou Muito feia? mais, 100%. Muito, né? 100%. Então, eu estou Porque você não comprovando, tá realmente se cuidando, né? se cuidando. E dentro da autoestima nós temos pilares, que é o que? A autoimagem, né? Sim. É como se fosse essa mesa aqui. Ela tem 4 pernas, vamos Sim. imaginar isso. E aí tem os 4 pilares. E a autoimagem, né? Como é que eu me percebo? Como é que eu me vejo? Eu não gosto, não sei, do meu cabelo. E aí a gente precisa entrar na questão das metas realistas. O que é que eu consigo, que é real para mim, né? Para poder melhorar e ir ajustando. Segundo pilar, autoeficácia. O que é que eu faço que eu me sinto capaz? Porque muitas vezes a gente nem sabe. Verdade. A gente nem sabe. E aumentar essa... Porque você fica se impedindo de fazer algo, porque como você falou, a crença está tão enraizada
que você acaba realmente se auto-sabotando. Sim. A autossabotagem. Você é capaz, a questão também dos talentos, né? Sim. Porque Deus te deu os talentos, mas você olha, não, isso não é para mim, eu não sou capaz, aí você acaba se auto-sabotando. Sim, e vem realmente essa autossabotagem aí, reforçando a crença que realmente não é capaz. E a autoeficácia também é um dos pilares dentro da autoestima, né? A autoimagem, o autorreforço também, muitas vezes, a gente só faz as coisas. Mas como é que eu me premio ali? Quando eu consigo fazer alguma coisa de fato. Ou eu não dou tanta importância assim. Ah, eu fiz mais por obrigação. Aí, muitas vezes, o contexto pode ter influenciado. Tu não faz mais do que a tua obrigação. Tem até a questão dos pais, que eu sempre ouço. Sim. O filho vinha lá, papai, eu tirei nota máxima e tal. Tu não fez mais do que tua obrigação, né? Aquilo ali é uma lapada. E uns um pode interpretar de que, tá bom, tá tudo bem, é a maneira como meu pai reage, né? Mas tem outras maneiras ali mas isso, uma pessoa pode interpretar de que, poxa, tirei um 10, né? Tá bom, foi um 10. Se eu tiro um 9,9, já não sou tão bom assim. E vira aquela exigência e o sofrimento por trás. Então, nada que eu faço é bom. E aí ela acaba se tornando um adulto de que tem que fazer aquela história de fiz, tá bom, mas eu ainda quero mais. Começa aquela história do auto-merecimento também. Sim, a questão do auto-merecimento também. Eu só fiz, né? Às vezes nem se acha merecedor daquilo. Às vezes acha que foi sorte, né? Mas não vê os seus esforços ali por trás. Então, a gente precisa começar a se perceber. A autoestima está muito ligada a como eu me percebo. Como eu percebo o outro. O outro é melhor do que eu, o outro faz melhor do que eu. Então, por isso que vem a questão da comparação. Da né? comparação. Nossa. Dentro da clínica, quais são os desafios que os jovens mais trazem? Já que você recebe muitos jovens. Pronto. A maioria é a questão da exigência consigo mesmo. E até já trouxe na fala anterior, é como se não fosse o suficiente. Né? Estão ali se esforçando a todo tempo, mas é como se precisasse se esforçar mais, mas não consegue ali ver as suas conquistas. E aquilo vai gerando ansiedade, né? Autocobrança em excesso. E chegando até uma possível depressão também, por conta dessa rigidez. Aí quando o adolescente chega, né, eu sempre costumo falar, o que a gente precisa colocar na régua é a métrica. Não é que essa tua autocobrança tem que desaparecer. Não, porque a autocobrança faz parte, é ela que impulsiona você a estudar, ir atrás. Ir para o próximo nível, né? Para o próximo nível. Mas se eu coloco aquilo como um pilar, né, que eu preciso estar sempre na autocobrança, na autocrítica, vai me gerar sofrimento. Entendi. E vai ficar exaustivo demais essa caminhada. Então, mais essa questão da autocobrança mesmo, né, o medo de desagradar os pais, né, muito recorrente também. Entendo. Diz que o Brasil ele é um país que mais tem cirurgia plásticas. Muitas jovens fazem cirurgia plástica porque é aquela questão da comparação, né? Não sou bonita o suficiente. Sim. Silicone muito cedo, lipo muito cedo, é um negócio sério. Principalmente nessa fase de transição, que o adolescente quando entra nessa fase de transição fica meio, né? Vai crescendo ali, né? O corpo vai sendo modificado. E aí começa essa comparação. E aí vem a ansiedade, às vezes começa a se comparar tanto, eu tô gorda, e começa a ter o que a gente chama de distorção de imagem. É como se eu me olhasse no espelho e me enxergasse de uma maneira totalmente
diferente. E muitas vezes essa daí, esse adolescente, a adolescente, ela já está até magra, mas ela continua se vendo gorda, né? A questão Isso. da anorexia. Anorexia, né, a bulimia aí por trás, e aí acaba ocasionando transtornos por conta dessa comparação. Ah, a blogueira aqui, né, bonitinha, é magra, e o padrão também, a sociedade também tem esse impacto, né, do padrão de beleza, e para acompanhar esse padrão de beleza tem muito sofrimento. A escuta ativa, como é que ela funciona dentro da clínica? Fala de escuta ativa, né? Escutar o outro é fácil? Não. Assim, tem pessoas que não sabem ouvir, né? E às vezes também a gente não está tão preparada para ouvir, como você falou. Ah, mas o problema, sério, tu tá achando que isso é problema? Você não está tendo aquela empatia. Você acaba até criticando. Nossa, isso aí não é bom, uma bobagem. A questão da escuta mesmo, você parar para escutar, não é fácil. Não é fácil. E hoje o mundo está muito acelerado, Muito. que as pessoas não têm mais nem paciência de escutar um áudio Não. mais de 1 minuto. E bota né, acelera ali. Acelera. E o nosso cérebro já vai entrando naquela velocidade. Como se a gente realmente não tivesse a paciência de escutar o outro, de ouvir o outro. E é importante eu ouvir o outro, estar atento, né, à fala do outro. Porque quando eu escuto o outro, eu me torno menos reativo. Eu consigo compreender o outro melhor. E mais reflexivo também. Então, eu consigo ser menos emoção e mais razão. Kelly, nós recebemos no estúdio um bom tempo atrás a doutora Luciana Cavalcante. Ela é dentista. Sim. E ela me falou uma coisa, trouxe na fala dela uma coisa super interessante. Ela disse que tinha uma senhora que ela atendia. E essa senhora, ela estava indo direto, ó, sempre rotineira. Praticamente todos os dias, ela fazia, como é que eu posso dizer? Ela dava uma maneira de chegar lá no consultório dela. Sim. E ela, não, dona fulana, você não tem nada, que tá tudo bem. Ela, não, mas tem uma dorzinha aqui e tal. E ela, não, olhava e dizia, não, mas não tem nada, tá tudo bem. Ela, não, minha filha, eu vim mesmo, foi só para conversar com você. E ela, sério, assim, porque aqui você para me ouvir. Lá na minha casa ninguém me ouve. Isso foi tão profundo. Olha como é profundo. Foi tão assim... Isso me chamou a atenção, porque realmente nós estamos na nossa casa e tá tão uma loucura, o WhatsApp. Muito estímulo. É muito estímulo, que às vezes seu filho tá ali e ele tá chamando mamãe, papai, mas você não dá aquela atenção devida. Sim. Para a criança, para o idoso. Isso me chamou muita atenção. E interessante, né? Ela saía de casa, inventava uma dor no dente. Uma dor para poder ser ouvida, né? Porque às vezes a gente silencia o outro mesmo. E muitas vezes o outro só quer ser ouvido, escutado, desabafar, desentalar. E ela era uma idosa, ela disse que ninguém parava para ouvir. E principalmente nessa fase, idoso, né? Ah, não tem mais paciência, né? Me chamou muita atenção. Eu quero até mandar um abraço para a doutora Luciana, que ela é linda e maravilhosa. A gente até falou os sinais de buscar ajuda. Sim. Mas nem todos vão buscar ajuda, não é isso? E às vezes nem percebem que realmente estão doentes. Sim. Não é? Algumas pessoas realmente... Claro que hoje, como eu falei, hoje as pessoas estão buscando mais. Porque antigamente você falava psicólogo, Ave Maria, tu tá ficando doida. Psicólogo é psiquiatra? Não, Deus me livre. Deus do céu. Nunca. Fulano tá no psiquiatra. Nossa, ela enlouqueceu. Tu lembra esse tabu que tinha? E hoje em dia... o Celton Mello, ele fala muito, gente, façam terapia, não tem coisa melhor do que fazer. E eu fiz, e faço terapia ainda, e não tem coisa melhor. Sim. Porque, como eu te falei, uma escuta ativa é outro nível, você escutar com qualidade. Escutar com qualidade, porque é no escutar, é no se ouvir,
que eu consigo entrar em conexão comigo. E aí, quando você traz essa fala de que algumas pessoas sabem que têm a necessidade, mas não buscam. Talvez porque não estejam preparadas para entrar em contato com si. Tanto que acontece, né, da pessoa ir em busca da terapia e chegar lá, ver que não é aquilo. Vai com a expectativa e realmente não é aquilo. Porque a terapia é voltado para a gente. Né? Por mais que a gente busque terapia, eu vim buscar terapia porque fulaninho de tal é assim, meu ambiente de trabalho é assim. Mas quando a gente começa a se perceber, a gente é como se fosse colocando um espelho, me enxergar. Né? E eu vou construindo isso. É como se eu tivesse que desconstruir muitas coisas. E desconstrução dói. Dói. É o caminho de volta que você tem que fazer. É o caminho, né? De volta. E aí muitas pessoas acabam fugindo e colocando as suas dores de maneira disfuncional, que a gente chama, né? Porque não sabe lidar com a sua própria dor. Exatamente. É até uma das perguntas que eu vou te fazer. Por que às vezes a pessoa, ela não se dá o auto-amor, não se valoriza tanto? Às vezes a gente tem essa dificuldade, não é isso? Sim, tem. É como é construído, a construção. Se a gente vem trazendo, né, essa crença enraizada, a crença nuclear, que uma coisa vai conectando a outra, que eu não mereço. Você não merece estar no lugar que você está. Então, você nem se permite merecer o lugar. Você vai conquistando, é como se eu estou conquistando, mas quando eu percebo que eu estou conseguindo, é como se eu voltasse. E muitas vezes a pessoa não tem essa consciência de que seja uma crença de não merecimento, de desvalor, de desamor, de desamparo. É um caso sério. E até na crença de desvalor, né, a gente traz os relacionamentos abusivos. Muitas mulheres, o nosso podcast é mais voltado para mulheres, elas sofrem esses abusos desde a infância. Sim. E elas acabam buscando parceiros também parecidos com o pai, com aquela violência que ela acabou sofrendo ali no ambiente familiar, não é isso? O ambiente, ele contribui. Né? Então, mesmo que não consciente, eu busco um padrão de relacionamento. Porque é algo familiar, é aquilo que eu conheço. Então, mesmo que não consciente, eu vou buscar. Muitas vezes um relacionamento conturbado, a dinâmica familiar é muito desestruturada. E até eu lembro muito de uma pessoa que eu atendo, que ela veio de vários relacionamentos e hoje ela está num relacionamento tranquilo. E ela acha muito estranho. Ela já acha estranho. Acha estranho. Por quê? Porque foi tão perturbado os outros relacionamentos. Porque era algo familiar. Nossa. E aí entra, eu não mereço estar nesse relacionamento suave. O outro não me merece. Olha o impacto disso. O outro não me merece. Eu sou uma pessoa ruim. Então, eu não mereço uma pessoa boa. E eu vou construindo esse padrão de comportamento, levando aquilo... Inconscientemente, muitas vezes. Até que isso venha, né? Até aquela tomada de consciência mesmo e eu começo a mudar o meu padrão de se relacionar. Porque soa estranho. Se eu construir, né, a minha identidade em um ambiente conturbado, eu vou achar estranho. Porque já está tão habituada, está tão enraizada, né? Que a crença, como a gente falou, é tudo aquilo que a gente acredita com força. Então, para ela se adaptar a esse novo relacionamento... É um processo. É um processo. E aí tem... E é como você diz, fazer esse caminho de volta dói. Dói, porque é como se você tirasse ali a tela preta dos teus olhos. E aí eu gosto muito da teoria do apego. Né, que é desde a infância, né, do apego, muito sensacional. E aí mesmo. traz o apego ansioso, né, que é aquele apego onde é como se a mãe lá na infância começasse a colocar a criancinha na escola e ela tivesse aquele medo da mãe não voltar. Então, muitas vezes o relacionamento ansioso é quando o parceiro some,
pronto, fui abandonada. E aquilo vai gerando ansiedade e conturbação. E o apego é evitativo. De tanto eu me relacionar com pessoas ali conturbadas, eu evito, eu não vou me conectar com mais ninguém, porque me trouxe sofrimento. E aí tem um apego seguro, que é aquele apego mais tranquilo, onde realmente as coisas vão se encaixando, é mais funcional, traz uma segurança dentro do relacionamento. Nossa, do que a gente vê de famílias em ambientes tóxicos, Sim. né? E aí eu sempre digo, não é que você, Kelly, mas eu sofri vários, né, relacionamentos conturbados, hoje eu vou evitar, eu não vou me conectar, mesmo que eu me relaciono, eu vou sempre ficar ali na defensiva. Quando eu percebo que eu estou me conectando, eu vou embora, mesmo que seja um relacionamento bom. E aí eu sempre coloco, não é que você precise tirar isso da sua vida, mas pela dinâmica é para que isso seja um sinal de alerta. O evitar significa qual o padrão que eu estou repetindo agora que eu preciso evitar de fato. E aí sim a gente entra ali no evitativo. Não, esse relacionamento me traz isso, me causa isso, então necessariamente eu preciso evitar. Me gera mais confusão ou mais tranquilidade? E a gente vai transitando nesses apegos. Questão da ansiedade. Você falou aí na ansiedade, hoje nós todos temos ansiedade, não é um caso sério. E eu acho que bom que todos nós temos ansiedade. Como é que a gente pode tratá-la assim? Pronto. Porque tirar da vida da gente, nós não tiramos, faz parte, né? São as emoções. Sim, e a ansiedade realmente, né, é o boom aí. Nós estamos em segundo lugar, né, mundialmente de transtornos de ansiedade. Mas a gente vê a questão das crianças envolvidas aí com as telas, né? Com as telas, né? Que as crianças, elas estão... eu já vi vídeos, as crianças altamente agressivas. Sim. E tal. E nossa, como a gente tem que aprender e como a gente tem que evitar a entrega das telas para as crianças, não é? Sim, e até a gente adulto mesmo. Quando a gente começa ali a rodar o feed, porque é um bombardeio de informação, né? São várias coisas ao mesmo tempo. E hoje a gente já não tem mais paciência. Então, o próprio... A questão do áudio, não, acelera logo aí que eu estou sem paciência, não tenho tempo para perder. Isso, e o algoritmo, né, que a gente chama, vai te direcionando para conteúdos, apenas conteúdos que te traz satisfação e prazer ali, que te prende. Então, olha o perigo disso. E quando a gente trata da ansiedade, né, tem a ansiedade normal, que é aquela ansiedadezinha que nos impulsiona para estudar para uma prova, né, nos preparar para uma entrevista de emprego, mas já tem as ansiedades patológicas, que são várias, não é só uma, né, tem a TAG, social, então, transtorno do pânico, tem várias. A questão do medo. O medo. Medo também está atrelado à ansiedade. Só que o medo também é um fator de proteção. Né? Imagine aí se eu te dissesse, Lene, vai lá em Timon e sai meia-noite na rua. Tu iria? Lógico que não, né? Porque realmente ele é um fator de proteção. Então, nesse sentido, é funcional. É funcional. Mas se eu levo esse medo para todos os lugares... Às vezes vai surgir uma oportunidade para ti, mas tu tem ali um medo. E tu te agarra a esse medo. O que é que vai acontecer? Aí acaba perdendo uma grande oportunidade. Né? Acaba a oportunidade. E o medo vem, né? Vai atrelando ali a ansiedade, que tem a ver com a maneira, nas crenças nucleares que a gente carrega. É porque eu não consigo. É porque vai acontecer isso, não vão gostar, e aquilo vai aumentando a ansiedade. Então, eu costumo sempre falar, né? Quando o paciente ele traz muita a ansiedade, primeiro, muitos querem evitar não sentir, porque sentir é ruim. Quem gosta de sentir ansiedade? Pois é. Acho que ninguém é doloroso, traz sofrimento. E muitas vezes a gente não quer sentir. Verdade. E a gente precisa sentir e dar nome às coisas. Porque muitas vezes a gente está chamando uma coisa de ansiedade, mas na verdade é medo, não é nem ansiedade. Então, quando a gente começa a identificar o que é medo, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é alegria,
a gente consegue perceber e se perceber também naquela situação que me traz mais ansiedade. E aí, em muitos casos, quando chega realmente já o transtorno em si, a terapia, né, é um passo importante. Muitas vezes precisa entrar com a medicação também, porque existem os fatores cerebrais ali, os neurotransmissores, e aí precisa fazer essa reposição química cerebral também, alinhada à terapia, e isso vai amenizando a ansiedade. Nossa. Kelly, olha, quando o papo é bom, as coisas, o papo flui, Vai né? longo, né? E quando se fala saúde mental, nossa, é muitas perguntas. Se fosse por mim, já ficaria o tempo todo falando com você, porque é muito bom. É muito gostoso. A mente humana, ela é um labirinto, assim. Um labirinto. A gente aprende algo aqui, já quer aprender mais. E é uma coisa que você sempre tem que estar estudando, né? Porque a todo tempo está saindo uma coisa nova. Todo tempo. É bombardeio de informação. A todo tempo. Qual é o recadinho que você deixa para as mulheres empreendedoras, as donas de casa, para quem está nos assistindo? Pronto. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui falando de uma temática que eu amo realmente falar, né? E queria deixar aqui, é uma frase que eu gosto, né? A gente precisa se cuidar primeiro para depois começar a tentar cuidar do outro, né? Porque ninguém com um adoecimento querendo levar a minha bagagem, a bagagem do outro, nossa, é muito pesado. E muitas mulheres, nós temos a mania de levar só a bagagem do outro e a nossa a gente deixa ali. E aí eu vou dando pro outro e aí... Tá sugada, Tô sugada e não sobra nada para mim. Questão do autocuidado também. Do autocuidado. Porque se eu me colocar em primeiro lugar, eu tô sendo egoísta. Mas é porque tu é egoísta. Não. Então, é se cuidar, se olhar, se olhar com amor, com empatia, porque nós somos tão compassivos com o próximo, mas nada compassivo com a gente. Então, exercer mais a autocompaixão em si. Ter esse olhar mesmo de se amar mesmo, né? Quando a gente nos coloca em primeiro lugar, a gente consegue ali ajudar o outro quando ele precisa. E aí vem a questão dos limites também, né? Então são várias coisinhas que a gente pode ir acrescentando e desacelerar. Viver esse desacelerar de forma intencional, porque nem isso a gente está conseguindo vivenciar mais. Verdade. Como se a gente não se permitisse esse desacelerar. Verdade. Deixa teu Instagram, onde é que a gente pode encontrar a Kelly Martins. Pronto, meu Instagram é psikelly.martins. Então, podem me buscar lá, qualquer dúvida, eu sou bem acessível, podem tirar dúvidas. Se eu não conseguir responder de imediato, mas em algum momento, com certeza, eu irei responder. Tá certo. A clínica tem Instagram também? Tem, Psicoclínica Sentido da Vida, tem o Instagram também. Um livro, eu adoro quando tu indica livro, tem um que você me indicou que eu ainda vou ler, que é Raiz da Rejeição. Raiz da Rejeição e tem vários. Síndrome da Boazinha também. A Síndrome da Boazinha eu recomendo para aquelas que realmente têm aquela necessidade de sempre estar ali a todo tempo dizendo sim para tudo. Preciso ler este livro. Sim para tudo. E aí a gente vai descobrindo que por trás daquele sim, querendo dizer não, é uma construção de comportamento que a gente traz. Por medo, muitas vezes até de ser rejeitado pelo outro. Mas o dizer não é importante, porque é o limite que a gente está colocando ali para o outro. De que, você só vai até aqui. Eu só permito que você vá até aqui. Boa. Vocês já viram, né, mulheres, que tá assim impactante esse Pode Ver Mulher. Só mulher extraordinária que passa aqui. Então compartilhe com todas as mulheres incríveis que você gosta, que você nem gosta, pode compartilhar também, porque vai servir muito para ela, viu? É verdade. Um abraço e tchau. Tchau.